Ovo de Páscoa. A gente logo pensa em chocolate, em celebração, mas e se eu te disser que a história envolve origens pagãs? De onde é que vem esse símbolo, afinal? A resposta, olha, nos leva a uma viagem fascinante pela história. Uma mistura de fé com tradições milenares. Vamos desvendar juntos esse mistério? Para muita gente, a Páscoa bom, é isso aqui, né? Um ovo de chocolate delicioso, o ponto alto do feriado. Só que essa imagem super moderna é só a pontinha de um iceberg histórico gigantesco. E aí fica a grande pergunta: será que o ovo de Páscoa sempre foi essa delícia de chocolate que a gente conhece? Ou a história dele é muito mais antiga e complexa do que a gente imagina? Se prepare, porque a gente vai voltar bastante no tempo. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, as raízes antigas do ovo. Depois, a gente vê como o cristianismo adotou esse símbolo. Aí, vamos investigar uma deusa misteriosa e o coelho, claro. Em seguida, como o chocolate entrou na história. E, por fim, como tudo isso se conecta na Páscoa de hoje. Nossa primeira parada nos leva para um tempo muito distante. Bem antes da Páscoa cristã ser sequer celebrada, o ovo já era um protagonista em diversas culturas ao redor do mundo. É só parar para pensar no que o ovo representa na essência, né? É potencial, é vida nova, é o ciclo que se renova. Para os povos antigos, ele era o símbolo perfeito da primavera, do renascimento da natureza depois de um inverno longo e frio. Era a promessa de fertilidade, de vida. Isso não era uma tradição isolada, não. Lá na antiga Pérsia, o pessoal trocava ovos decorados para celebrar a chegada da primavera. Para os egípcios, ele simbolizava os 4 elementos. Romanos, babilônios, chineses, todo mundo via no ovo um significado muito especial e poderoso. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a força desse símbolo. A gente vai de uma pintura lá do Egito Antigo até essa arte folclórica ucraniana dos ovos puisanka, que são praticamente escritos com cera. A reverência ao ovo atravessou milênios e fronteiras. Mas como é que um símbolo com raízes pagãs tão fortes se tornou uma peça central da maior celebração cristã? É aqui que a história dá uma virada estratégica e fascinante. A Igreja cristã, na sua expansão, foi mestre em adaptar e dar um novo significado a tradições antigas. O ovo, que antes celebrava o renascimento da natureza, foi reinterpretado. A casca passou a simbolizar o túmulo de pedra de Jesus. E o ato de quebrá-la? Bom, isso representava a ressurreição dele, a vitória da vida sobre a morte. E tinha também um motivo bem prático. Durante a Quaresma, aquele período de 40 dias de jejum, não se podia comer ovos nem carne. Só que as galinhas, claro, continuavam botando. Então, se acumulava um monte de ovos. No domingo de Páscoa, eles eram cozidos, pintados e consumidos numa grande festa para celebrar o fim do jejum. E essa apropriação não foi um acidente, não. Foi uma política deliberada. E figuras como o Papa Gregório I foram fundamentais nessa estratégia de conversão. Essa era a instrução oficial, olha só. A ordem era não destruir os templos e as festas pagãs, mas sim purificá-los e adaptar os seus propósitos. Em vez de eliminar um costume popular, a igreja habilmente mudava o motivo, a razão de ser dele, para uma celebração cristã. Mas a história tem mais um personagem importante. Ou talvez imaginário? Vamos investigar a origem do coelho da Páscoa e a sua conexão com uma deusa germânica toda envolta em mistério. Conheçam Iostre, ou Ostara, a suposta deusa germânica da primavera e da aurora. É do nome dela que vêm as palavras Easter, em inglês, e Ostern, em alemão, para Páscoa. A ela eram associados os festivais que celebravam o retorno da luz e da vida na primavera. Só que aqui a coisa fica complicada. A principal fonte que a gente tem sobre Iostre vem de um único monge inglês do século VIII, chamado Beda. Por causa da falta de outras evidências, muitos historiadores hoje debatem se ela realmente existiu ou se foi uma invenção ou má interpretação do próprio Beda. É um verdadeiro debate acadêmico. Existindo ou não, as tradições ligadas à primavera nos povos germânicos eram reais. E a lebre, que depois virou o coelho, era o símbolo perfeito da fertilidade e da explosão de vida que a estação trazia, né? Não é à toa. Certo, então já temos o ovo e o coelho. Mas como eles se juntaram e viraram chocolate? Essa é a etapa final da nossa jornada, uma que envolve realeza, inovação industrial e muito açúcar. A evolução foi gradual.
Começou com simples ovos de galinha pintados lá na antiguidade. Na Idade Média, a nobreza, como o rei Eduardo I da Inglaterra, trocava ovos caríssimos, banhados a ouro. O grande salto veio no século XIX, na Inglaterra, quando a tecnologia permitiu moldar o chocolate e a empresa J.S. Fry Sons criou o primeiro ovo de Páscoa de chocolate. E com o chocolate veio a comercialização em massa. Como aponta o professor Lyndon Araújo, esses artifícios comerciais, como o coelho e o chocolate, ajudaram a manter a festa popular, mas também acabaram, muitas vezes, ofuscando o significado religioso original da data. E assim a gente chega ao presente, onde a Páscoa é uma celebração complexa, um ponto de encontro de diferentes histórias, crenças e até mesmo calendários. E é fascinante ver como diferentes tradições celebram datas importantes nessa mesma época do ano. A Páscoa cristã ocidental, por exemplo, segue o calendário gregoriano. Já a ortodoxa usa o juliano, o que resulta em datas diferentes. E o Pessach, a Páscoa judaica, tem o seu próprio calendário. É crucial entender que, embora os nomes sejam parecidos, as celebrações têm origens e significados distintos. O Pessach celebra a liberdade do povo hebreu da escravidão no Egito. O símbolo central é o cordeiro, e a tradição não tem nenhuma relação com ovos decorados ou coelhos. E assim, o quebra-cabeça se completa. O ovo de Páscoa não é uma coisa ou outra, ele é uma fusão. Um símbolo pagão milenar de vida nova que foi adotado e reinterpretado pelo cristianismo para simbolizar a ressurreição e que, por fim, foi transformado num fenômeno comercial global. Então, da próxima vez que alguém vir um ovo de Páscoa, vale lembrar de toda essa longa jornada. E fica a reflexão: no meio de tantas camadas de história, o que este símbolo significa para nós hoje? É um elo com a tradição, um momento de fé ou a doce alegria do comércio? A resposta talvez seja um pouco de tudo isso.